Olá, famílias e pessoal que me acompanha. Eu sou Dani Jacobsen e está no ar mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um espaço que foi montado com muito carinho, onde a maternidade e a infância são tratadas com muito respeito, acolhimento e informação. Hoje no programa eu trouxe um assunto muito importante. Vamos falar sobre o autismo. E para essa conversa, eu trouxe o pediatra, Dr. Tiago Dutra. Doutor, Opa, Dani, seja tudo bem? muito bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom. Vamos sentar aqui então? Claro. Que honra tu aqui conosco. Doutor, eu gostaria primeiro, antes da gente começar, que tu te apresentasse e também falasse um pouco sobre o teu trabalho. Claro. Eu sou o Tiago, então, eu sou natural de Campos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Eu moro há 4 anos aqui em Porto Alegre e, atualmente, eu sou R4 de Neurologia Pediátrica na Santa Casa de Porto Alegre. Eu vim para cá para fazer especialização primeiro de pediatria, depois eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria infantil e atualmente estou fazendo a residência de neurologia pediátrica aqui no Rio Grande do Sul e fui muito bem acolhido por todos vocês. Eu comecei nessa trajetória do autismo em 2019, ainda na faculdade. Comecei a dividir as experiências e conhecimento sobre o transtorno do espectro autista em escolas, universidades. Daí tive o privilégio de estagiar na Universidade de Miami, no centro de autismo deles, que foi uma experiência, um divisor de águas na minha vida, e decidi então seguir esse caminho. Voltei para o Brasil com esse sonho de trabalhar com isso, e hoje estou realizando. Então eu sou muito realizado no meio disso tudo e sou apaixonado pela causa. Que maravilhoso, meus parabéns. Obrigado. Viu? Então tá, agora então a gente vai entrar no quadro de perguntas. Tá preparado, doutor? Estou preparado. Então tá. Doutor, o que é então um transtorno do espectro autista? Bom, antigamente a gente falava de autismo infantil, hoje a gente mudou esse nome, essa nomenclatura e classificação para transtorno do espectro autista. Por que transtorno do espectro? Espectro, quando a gente fala espectro de cores, é uma variação de cores. Então, basicamente, o autismo é um espectro de apresentação desse transtorno do neurodesenvolvimento. Antes era considerado uma doença, hoje já não mais. É um transtorno do desenvolvimento infantil, que a gente avalia ali, a pessoa já nasce autista, ela não se torna autista, tá? E por que não é uma doença? Uma doença, por exemplo, uma infecção urinária, uma pneumonia, a gente tem um agente causador, a gente tem um tratamento bem definido e a gente consegue intervir exatamente, pontualmente naquilo. O autismo, a causa do meu autismo não é a mesma causa que o seu autismo, não é a mesma causa que o autismo do X, do Y. Então, cada autista é único, por isso transtorno do espectro. E por isso também não mais doença, e sim transtorno, certo? Tá, mas o que então causa o autismo? Tem alguma relação com uma relação genética ou uma relação ambiental? Tem. Como você mesmo falou, a gente tem os 2 pilares, genética e ambiente. Aonde que eles vão interferir? Na comunicação e interação social do indivíduo e em comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Basicamente são esses 2 grandes grupos. Então a pessoa ela vai ter dificuldade de se comunicar e isso envolve também as interações sociais, interações interpessoais, desde a escolinha e da primeira infância até a vida adulta. Tá? E também a questão da comunicação que eu já falei e de interesses restritos. Então, geralmente, a pessoa ela apresenta comportamentos repetitivos, um apego bem rígido a rotinas e também essa questão de ter interesses muito focados, que é o que a gente chama de hiperfoco, que está presente em grande parte dos autistas. As causas do autismo, genética e ambiental, basicamente, principalmente a genética, cada indivíduo tem um componente genético diferente e a gente sabe que quando a gente fala de genética, não quer dizer que veio obrigatoriamente do seu pai ou da sua mãe. O próprio indivíduo ele pode ter alterações genéticas que não foram herdadas dos pais. Tá? A gente vê hoje em dia alguns fatores ambientais que estão influenciando bastante o uso de algumas medicações que agora a gente já não usa mais em mulheres de idade fértil, como, por exemplo, o anticonvulsivante muito utilizado na neurologia, que é o ácido valproico. Quando utilizado em mulheres gestantes, ele aumenta pelo menos 3 vezes o risco da criança estar dentro do espectro autista. Então, hoje em dia, a gente já não usa mais essa medicação. A idade
dos pais, principalmente idade paterna avançada, também é um fator de risco, e a nossa geração cada vez tem filhos mais tarde, se a gente comparar com os anos anteriores, as décadas passadas, e algumas outras coisas que estamos debatendo muito sobre, como, por exemplo, antigamente os bebês prematuros, a taxa de sobrevivência desses bebês prematuros extremos era muito pequena. Hoje em dia, com o avanço da medicina, da neonatologia, a gente tem uma sobrevida muito maior. Então, esses bebês, eles têm também uma chance aumentada de estarem no transtorno do espectro autista. Então, são vários pequenos fatores que podem estar envolvidos e muitas coisas que a gente ainda vai descobrir no futuro, tenho certeza. Sim, porque são muita coisa nova, né, que ainda estão se estudando, né? Exato. Mas muito bacana. Ó, tô aprendendo aqui junto. Claro, a ideia é essa, a gente aprender juntos. Sei. Tá, e quais são os sinais mais fortes, assim, que aparecem num bebê ou numa criança? Então, os sinais, existem estudos que falam de sinais desde os 6 meses de vida, tá? Não necessariamente a gente vai ter os mesmos sinais em todas as crianças autistas, mas a gente deveria, idealmente, no mundo ideal, fazer uma triagem para autismo em todas as crianças entre 18 e 24 meses de vida, certo? Mas os sinais de risco, assim, red flags para a gente observar nas crianças aquele bebê que não faz contato visual com a mãe no momento da amamentação, isso já é um sinal de risco. O bebê que demora a ter o riso social, tá? Ainda ali nos primeiros meses de vida. O bebê que pode apresentar alguns atrasos no desenvolvimento motor, demora para engatinhar, andar, falar. A criança que já não sabe brincar com coisas lúdicas, de faz de conta, de fingir que está falando do telefone. A questão de organização que não é típica da idade. Então, assim, a criança que enfileira carros ou enfileira objetos, ou que brinca de forma não usual com os brinquedos. Por exemplo, você brinca com um carrinho, ele não faz o movimento do carrinho, ele usa o carrinho como um utensílio de cozinha. Então, são várias brincadeiras não usuais com a finalidade do objeto. A criança que tem dificuldade de fazer amigos na escola, dificuldade de se comunicar, uma sensibilidade aumentada ou diminuída a alguns estímulos, a som, luz, cores, texturas, uma seletividade alimentar considerável, a criança que não come determinadas texturas, não come determinadas cores, mas é importante alertar as mães. Não é porque o seu filho tem um desses sinais que ele seja obrigatoriamente autista, tá? A gente pode ter características autísticas sem fechar esse diagnóstico. Tá, e tem, assim, algum grau, meu filho tem um grau leve de autismo, ou um grau muito grande, né? Porque tem algumas crianças, né, alguns bebês que já é possível identificar isso logo quando nasce, né? Ou não? Quando nasce é muito difícil, mas nos primeiros... Mas ele já nasceu autista, né? Já nasceu autista. Mas assim, os sinais vão aparecendo aos poucos, né? Aos poucos, isso. Existem até alguns estudos que são muito bacanas, eu sou fascinado nesses estudos que estão fazendo uma triagem no momento pós-nascimento das crianças através de movimentação ocular. E aí eles fazem uns testes com figuras humanas e figuras geométricas e observam para onde aquela pupila iria se movimentar. E aí, basicamente, a gente vê que a maior parte dos bebês que movimentam a pupila para o lado das formas geométricas, que em sua maioria são meninos, eles têm uma maior chance de estarem no espectro autista. Então a gente vai evoluir bastante ainda nos próximos anos. Então, aí os bebês, então, eles vão apresentando isso gradativamente, sabe? Eles vão apresentando sinais que alguns pais não conseguem identificar, outros pais conseguem entender que aquilo é diferente, mas não conseguem aceitar aquela diferença, e aí muitos chegam muito tardiamente encaminhados porque a professora do colégio observou a diferença. Então, são cenários diferentes para cada criança. Sobre os níveis, hoje em dia a gente não usa mais a nomenclatura leve, moderada ou grave. Por quê? Quando a gente fala de autismo leve, aí fala, não, seu filho é autista leve. Mas nenhum autismo é realmente leve, porque aquele indivíduo que ele tem um autismo que hoje em dia é nível 1, 2 ou 3 de suporte, sendo 1 o que necessita de menos suporte e o 3 que precisa de um suporte para basicamente tudo, a gente fala que nenhum autismo é considerado leve, porque aquele indivíduo, por exemplo, que ele é nível 1, ele vai ter muitas dificuldades ao longo da sua vida. Então, para ele, é muito complexo. Então, chamar isso de leve é considerado que era um pouco pejorativo, e por isso hoje a nomenclatura ideal é nível 1, 2 ou 3 de suporte, sendo esses níveis não estáticos, ou seja, o seu filho que era nível 2, não necessariamente ele vai ser nível 2 pelo resto da vida. Com as intervenções, ele pode se tornar o nível 1, por exemplo. Ai, que bacana. Sim. Muito bacana. Tá, e como é que é feito o diagnóstico do autismo?
O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. Basicamente, a gente não tem um exame de sangue, exame de imagem, que a gente vai dizer, é autismo, deu positivo para autismo. São escalas que a gente aplica, tá? A principal escala é o DSM-5, que é uma diretriz de saúde mental americana, que a gente utiliza para diagnósticos de saúde mental. E, basicamente, ela deveria ser feita por um médico com experiência na área. Então, de preferência, um neuropediatra ou psiquiatra da infância e adolescência. E aí a gente vai fazer essas escalas e observar se a criança tem risco de estar dentro do espectro, e aí sim aplicar as escalas de diagnóstico e dizer, ele é autista, tem essas e essas dificuldades, precisa dessas e dessas intervenções. Tá. E quando que os pais deveriam procurar ajuda? Bom, existe a falácia de cada criança tem o seu tempo, mas na mínima dúvida, sempre procure ajuda. A gente sabe que às vezes chegar até o neuropediatra é difícil, porque a gente tem poucos profissionais. Chegar a um psiquiatra da infância e adolescência realmente capacitado é difícil, porque a gente tem poucos profissionais. Mas o pediatra assistente, o pediatra deve ser o melhor amigo da família, né? Então o pediatra que está ali acompanhando o desenvolvimento da criança, ele tem o dever de alertar os pais quando existe algum sinal de risco e sempre acompanhar nas consultas de acompanhamento, que a gente chama de puericultura, se os marcos do desenvolvimento estão dentro do esperado. Então se a criança ela está engatinhando na idade certa, se ela está falando na idade certa, se ela está com algum atraso. E uma coisa também que eu gostaria de deixar de mensagem para os pais. Não é porque seu filho não tem um diagnóstico que ele já não possa começar as intervenções. Então, se é uma criança lá de 2 anos e meio que não fala nada, mesmo que ele não tenha ou não feche critérios diagnósticos para autismo, ele já pode começar a fazer uma fonoaudióloga, por exemplo. Porque a gente vai começar a trabalhar e quanto mais precoce a gente aproveita uma janela de oportunidade imensa, porque os 3 primeiros anos de vida são os anos que a gente tem mais neuroplasticidade da nossa vida inteira. A gente nunca vai ter aquela capacidade de regeneração, de reconexão cerebral como a gente tem nos 3 primeiros anos. Sim, são fundamentais para o desenvolvimento da criança, né, nesses primeiros anos aí. Sim. E qual seria a idade, assim, que tu teria um diagnóstico confiável? Meu filho realmente é certo que ele tem autismo. Isso é um pouco controverso a gente falar de uma idade padrão, tá? Algumas diretrizes falam no mínimo 2 anos para fechar o diagnóstico, algumas diretrizes falam no mínimo 3 anos para fechar o diagnóstico, mas a gente vê hoje diagnósticos feitos mais cedo, assim, então diagnósticos feitos ali antes dos 2 anos de vida, com 1 ano e meio e tudo mais. É um pouco questionável, porque nem todas as características da escala você conseguiria aplicar naquela criança. Mas sendo uma criança que já sinaliza vários sinais de risco, a gente já deve começar o encaminhamento para as intervenções, mesmo que ela ainda não seja considerada autista. Doutor, e me fala, existe uma diferença entre meninos e meninas? Existe uma diferença muito significativa. Existem vários estudos e estimativas de que falam que para cada 4 meninos autistas, a gente tem uma menina. Hoje em dia, a gente já fala que para cada 3, uma menina é diagnosticada com autismo. E por que essa grande diferença, né, nessa relação entre meninos e meninas? As meninas, elas são diagnosticadas muito mais tardiamente. Então, assim, por que elas são diagnosticadas mais tardiamente? Basicamente, as mulheres, em geral, são muito mais adaptáveis do que nós homens. Então, assim, as mulheres autistas, elas conseguem mascarar esses sintomas tendo muito menos atrasos do neurodesenvolvimento durante a primeira infância. Então, são meninas que às vezes não apresentam atraso de fala, são meninas que têm uma interação social geralmente prejudicada, então é aquela muito tímida da turma ou a estranha da turma, e aí a mãe fala, não, ela só é tímida, ela só é na dela, e aí a gente começa a ver outros sinais de sofrimento. Muitas mulheres acabam sendo diagnosticadas com ansiedade, depressão, várias outras coisas, porque não tiveram o diagnóstico correto de autismo. Então a gente tem visto cada vez mais diagnósticos tardios em mulheres, tá? Mas a gente sabe que, na verdade, talvez essa diferença não seja tão marcante, e sim uma subnotificação desses casos em mulheres por essa melhor adaptação. E existem algumas teorias que também já falam que os homens têm alguns fatores que poderiam predispor a estarem dentro do espectro, como, por exemplo, a ação da testosterona no sistema nervoso. Então, são várias teorias, mas nenhuma 100% comprovada. Porque a gente sabe que hoje a quantidade de homens autistas é realmente muito maior que em mulheres, só que a apresentação de autismo em mulheres é muito mais diversa e muito mais branda do que em homens. Olha só, não sabia dessa diferença aí. Pois é. É algo legal. Realmente que tem se discutido muito hoje em dia. Doutor, e o que muda na vida da criança e da família com um diagnóstico precoce?
Quando a gente fala de diagnóstico precoce, eu sempre costumo falar que é diferente de diagnóstico com pressa, porque muitos pais acabam no desespero ali procurando profissionais não capacitados. Inclusive, uma dica para todos os pais aí, mães de casa, no site do Conselho Federal de Medicina, a gente consegue colocar o nome do médico, o registro do médico e saber se ele é realmente especialista naquela área. Porque existem muitos profissionais não especialistas se divulgando como especialistas e acabam dando um diagnóstico que é para a vida inteira para uma pessoa, de forma errada. O autismo é um diagnóstico que não se tira, ninguém deixa de ser autista. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, nos primeiros anos ali de vida, a gente consegue uma intervenção de melhorias muito grande na vida da pessoa e da família. Por quê? Você consegue trabalhar conexões e regiões cerebrais que antes tinham dificuldade de funcionamento ou não eram estimuladas. Então, basicamente, as intervenções, elas são estímulos. E esses estímulos vão ser direcionados para a dificuldade que aquela pessoa apresenta. Então, se a criança tem atraso na fala, a gente vai fazer estímulos mecânicos, estímulos sonoros, para que ela consiga desenvolver a fala. Se a criança tem dificuldade com texturas, a gente vai começar a trabalhar isso. Então, cada criança com suas dificuldades vai precisar de cada intervenção individualizada. Mas essa intervenção, quando ela é feita ali nos primeiros anos de vida, a evolução e o prognóstico é muito melhor para o futuro da criança. E, basicamente, também a ideia do tratamento em geral, se a gente tiver um único objetivo, o objetivo é garantir uma vida de qualidade para aquela pessoa com autismo para o futuro. Porque a gente sabe que as famílias, esse é um dos maiores medos das famílias, e quando eu não estiver mais aqui? O que ele vai fazer? Quem vai fazer por ele? E quando a gente consegue dar uma autonomia dessa para uma criança, a gente está proporcionando uma tranquilidade para a família, descansar em paz, e uma vida cheia de oportunidades para a pessoa que precisa crescer dentro da nossa intervenção. Que bacana. E, doutor, existe uma escola especial para autismo ou eles podem ficar numa mesma escola, assim, regular, que nem as outras crianças? Então, pela lei da inclusão, todo autista tem o direito de estar incluso no sistema educacional. Só que existem muitas ressalvas, porque, de fato, a inclusão no papel ela é muito bonita, mas a gente tem muitas dificuldades. Escolas que negam matrícula dos pacientes autistas, escolas que dificultam para os pais retirarem os filhos daquela escola, porque não conseguem se adaptar às necessidades daquela criança. A gente sabe que é um desafio para todo mundo, porque ninguém aprende e nasce sabendo lidar com isso. Mas a gente, se quiser, consegue aprender a dar o nosso melhor para aquela criança. Então, as escolas regulares, elas podem sim ser frequentadas por crianças autistas, é um direito dos pais, só que existem também crianças que se beneficiariam mais de estar em escolas especiais, mas cada caso é um caso. Por quê? A criança que ela não acompanha nenhuma atividade, muitas vezes ela é colocada para brincar durante todo o período da aula e jogada ali num canto brincando, sozinha, e não está aprendendo nada. Então, qual é o benefício da criança estar naquela escola? Se todas as escolas regulares fossem adaptadas para as crianças, o ideal é que todas estivessem numa escola regular. Mas, num país em que isso não é uma realidade, a gente pode sim pensar que as escolas especiais também a gente tem que perder esse preconceito de que são apenas para pessoas com deficiências físicas. Então, um paciente autista pode ter benefício também numa escola especial, mas é direito dele estar numa escola regular, se assim for da vontade da família. Sabe que, infelizmente, né, isso acontece muito, né, aqui no Brasil. E eu conheço uma mãe que, né, descobriu que o filho é autista já grande e a escola não deixou mais a criança entrar na escola. Então eles estão com um processo, né, com isso. Claro. Mas eu fiquei horrorizada quando eu fiquei sabendo, sabe, gente, como assim? A escola, tipo, simplesmente bloqueou ele na entrada do colégio, sabe? E aquela mãe, né, teve... foi horrível. Sim, Enfim. imagina, para uma criança que tem já seus colegas e já acostumada com o professor e tudo mais, só porque é neurodivergente e foi negado o direito à educação. Então, assim, isso não pode acontecer de forma alguma. Se a criança tiver condições sensoriais, se a criança tiver condições emocionais, se a criança quer estar na escola, é direito dela estar ali. Doutor, então, muito obrigada, né? Acabou o nosso quadro aqui de perguntas. Muito obrigada por responder tantas perguntas, né? Que foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Então tá, agora a gente vai entrar no quadro Mito ou Verdade. Autismo tem cura? A gente não fala de cura para o que não é doença, né? Então, assim, quando a gente fala da palavra cura, curar é o ato de você melhorar 100% e a pessoa não ter mais aquela condição. Então, ninguém autista vai deixar de ser autista.
Isso não quer dizer que ele não vai evoluir. Então a gente tem várias pessoas com autismo que ao longo da vida tiveram intervenções de muito sucesso e conseguem ser perfeitamente funcionais e independentes na sua vida adulta. Mas elas não deixaram de ser autistas por causa disso. Mito. Então é um mito. Toda criança autista tem algum tipo de habilidade. Mito, então essa é uma grande crença popular de que todo autista é um gênio em alguma área, matemática, números, tecnologia. Isso a gente vê nos filmes, nas séries, que reforça esse estereótipo do autista como super inteligente, mas essa não é a realidade da maioria dos autistas. A gente tem sim um grupo que antes era diagnosticado não como autistas, mas como síndrome de Asperger. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, síndrome de Asperger, que eles têm a inteligência dentro do regular ou aumentada, mas com grandes problemas na interação e comunicação social. O que a gente pode destacar em relação a essas questões de habilidades é que sim, eles podem ter um hiperfoco e nesse hiperfoco eles desenvolverem grandes habilidades. Então, uma pessoa com um hiperfoco em música, ela vai ser um grande músico, porque ela se dedica basicamente integralmente suas conversas e interesses àquilo. Mas nem toda criança autista vai ter uma grande habilidade. Isso é mito. Olha que bacana. Também não sabia. Vacinas causam autismo? Esse é outro mito. Esse estudo foi um estudo que foi amplamente difundido nos anos 90, nos anos 2000 ali, e que infelizmente ainda percorre em grupos de redes sociais e de vários movimentos anti-vacina. Foi um estudo publicado por um médico chamado Dr. Andrew Wakefield. Esse cara, ele fez um estudo basicamente dizendo que a vacina da tríplice viral, que ela é muito importante no nosso calendário vacinal, causava autismo. E isso gerou uma grande onda de negacionismo na Europa. Então, assim, foi um estudo financiado e já caiu por terra, ele teve que se retratar. Então, é um grande mito, vacinas não causam autismo. Vacine, sim, inclusive, né, doutor? Sim. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o desenvolvimento. Isso é verdade. Então, por motivos óbvios, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, literalmente, porque permite a evolução das crianças e da família. Bom, agora a gente vai entrar num quadro de depoimento. Vamos assistir agora um vídeo da mãe Juliana relatando sobre o seu filho Joaquim, que é autista. Eu me chamo Juliana, sou mãe do Joaquim, de 9 anos, autista nível 1 de suporte. Bom, a possibilidade do diagnóstico de Joaquim veio aos 2 anos de idade, onde foi sinalizado pela escola que ele poderia sim ser uma criança atípica. Diante dessa informação, o meu primeiro passo, de imediato, foi pesquisar e buscar entender o que era o autismo. Eu não fazia ideia, não conhecia ninguém que estivesse passando por esse processo. Então, o meu primeiro passo foi esse, pesquisar e buscar entender e olhar para o Joaquim com um olhar diferenciado, para poder ver se realmente a escola tinha razão. Diante dessa informação, eu busquei ajuda de alguns profissionais. Não foi fácil por conta da idade do Joaquim, né? Por ele ter, naquela época, os 2 anos de idade, então não conseguia profissionais que fossem capacitados para atender ele nessa idade. Eles pediam para que eu esperasse completar os 5 anos de idade, para que a partir daí a gente conseguisse ter algum diagnóstico e ter uma consulta que fosse produtiva. E aí a pediatra encaminhou de imediato o Joaquim, independente do diagnóstico, para as terapias de intervenção. Então essa intervenção precoce, ela foi um divisor de águas nas nossas vidas. Ela fez uma diferença assim, extraordinária na vida do Joaquim e faz até hoje. O diagnóstico do Joaquim fechado mesmo veio aos 5 anos de idade, quando foi fechado o autismo com comorbidade em TDAH. Então, assim, não foi um processo fácil, foi doloroso, mas eu, como mãe, decidi olhar para o autismo de forma leve. Eu decidi não ver como um inimigo. Eu decidi enfrentar e viver um dia de cada vez. E a partir daí ver quais eram as possibilidades e o que eu, enquanto mãe, poderia fazer para amenizar esse processo, que para a criança já não é fácil, e para nós, enquanto família, que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, passar por esse processo. Graças a Deus, nós conseguimos vencer e a gente vem vencendo a cada dia. Como eu falei, vivendo o autismo de forma leve, um dia de cada vez, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muita luta, porque tudo que nós conseguimos e conquistamos até hoje foi na base do grito, foi na base da luta mesmo,
porque a gente tem muita dificuldade de conseguir os nossos direitos enquanto família típica. Então, foi um processo, como eu falei, doloroso, mas nós optamos olhar para o diagnóstico como um amigo e não como um vilão. E isso fez e faz um diferencial muito grande nas nossas vidas. Que bacana, hein, Thiago? Muito forte o depoimento dela, né? Muito. Porque a Juliana é uma grande amiga, assim, se tornou uma grande amiga, e ela sempre notou diferenças no filho, e você vê que ela buscou ajuda profissional e negaram ali o diagnóstico por conta da idade, que acabou se confirmando. Mas uma coisa legal é que a pediatra já logo encaminhou para as terapias e ele teve um desenvolvimento bem Mas bacana. eu fiquei chocada, né? Eles só queriam que esperasse até os 5 anos, gente. Exato. Até os 5 anos. Imagina, quanto tempo perdido, né? Não teria. Perfeito. Muito legal. Ela é tua paciente? A Juliana é uma amiga mesmo agora. Sim. Que bacana. Sim. Então tá, doutor. Eu tô encerrando agora o programa. Gostaria muito de te agradecer, né, de ter vindo aqui. Fala de tanta coisa importante, né, sobre o autismo que a gente acaba não tendo, né, conhecimento desse assunto que é tão importante. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço essa plataforma mesmo para a gente poder falar sobre o transtorno do espectro autista, porque conscientizar sobre o autismo é algo que a gente precisa fazer todos os dias, porque existe muito preconceito ainda, infelizmente. Doutor, e tu daria alguma dica para a gente encerrar aqui agora, né, o programa, tu dando uma dica assim para as famílias que descobriram agora, né, o diagnóstico de autismo, o que eles devem fazer nesse momento? Bom, para as famílias que acabaram de descobrir o diagnóstico de autismo, sei que não é um momento fácil, é um momento de difícil aceitação, é um momento de muitas dúvidas e incertezas, mas você pode ter uma certeza: você não está sozinho nessa luta. Basicamente, procurar uma rede de apoio de pessoas que vivem a mesma realidade que você, de outras famílias atípicas e de profissionais que realmente se importem com seus filhos. Isso é a base primordial para um tratamento de sucesso. Autismo não é uma limitação. O autismo diagnóstico também não é um laudo de que seu filho vai ser incapaz, porque o seu filho é capaz de coisas incríveis e com a sua ajuda, com a sua perseverança, vocês juntos vão ser capazes de coisas mais incríveis ainda, e é para isso que a gente luta, para construir uma sociedade um pouquinho melhor para pessoas neurodivergentes como o seu filho, mas ele não é um erro, ele não é algo pesado, não é um fardo, ele é o que ele é e nunca vai deixar de ser o seu filho, justamente só por ser uma criança atípica. Então, não desistam e perseverem. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado. Doutora, excelente essa mensagem. Então, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no programa, né? Esclarecer tanta coisa importante sobre o autismo, nos trazer todo esse conhecimento, né? Que a gente fica... É um desconhecimento ainda, né? Infelizmente, né? Que nós temos na população. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Então tá, agora vou finalizar o programa com uma mensagem final. O autismo não é uma ausência, mas sim uma forma de presença. Cada criança autista carrega dentro de si um universo particular, cheio de percepções intensas, sinceridade sem máscaras, uma maneira especial de amar e de se conectar com o mundo. Muitas vezes em silêncio, eles falam com os olhos, com os gestos, com ações que dizem muito mais do que palavras. O mundo pode ser barulhento e confuso para eles, mas ainda assim enfrentam cada dia com uma coragem admirável. Com paciência, respeito e acolhimento, aprendemos que o autismo é algo a ser compreendido e que por trás de cada um existe um brilho único, uma forma pura de existir, amar e ensinar. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.